Beleza, pessoal, vamos continuar aqui então, falando sobre a segurança, né? Ideias, pontos, aspectos de segurança dos nossos sistemas operacionais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o controle de acesso, né? O que são acessos, permissões e o controle de acesso. O primeiro ponto é quem vai poder acessar o teu sistema. É muito importante que vocês definam usuários e senhas e, se possível, não somente senhas para acessar, algum outro tipo de autenticação secundária, né? Aquele o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, um cartão, um certificado digital, sei lá, alguma coisa que vocês possam usar um token para ser uma autenticação secundária. É sempre muito bom você ter esse tipo de segurança. Ah, não dá? Então beleza, só coloca um usuário e senha seguros ali, né? Senhas que você já é um conceito bem comum, bem difundido, mas não custa relembrar, né? Senhas fortes, senhas com pelo menos 12, 14 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, tem que ter letras e números, caracteres especiais com certeza, para que dificulte, para que você, no caso de alguém tentar invadir o teu sistema operacional, fica um pouco complicado, tá? Você faz situações um pouco difíceis para quem tenta invadir, ou não alguém que tenta invadir, alguém que tenta acessar algo que não deveria. E aí nós entramos nos acessos e permissões que são muito importantes. Outro ponto importante das senhas é colocar a redefinição de tempos em tempos, né? Por mais que você tenha senhas seguras, você fala assim, poxa vida, não dá para eu colocar senhas muito complexas aí de 14 caracteres, aí misturar letras maiúsculas, minúsculas e tudo mais. Vou colocar um pouquinho menos, colocar aí 8, 9 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Aí eu coloco para alterar a cada 30, 90 dias, certo? Aí você já diminui uma grande ponta, uma grande chance de alguém conseguir invadir o teu sistema ou descobrir a senha de outra pessoa, né, para conseguir acessar dados que não deveriam. Um ponto muito importante em relação aos acessos e permissões é que nada contra, tá, sem preconceito nenhum, cada um tem o teu setor, tem o que fazer dentro da empresa ou dentro da tua rede. Mas existem materiais e artigos que falam muito sobre quem acessa, às vezes, o que não deveria, está dentro da tua empresa na grande maioria das vezes. Então é alguém que já está lá dentro, alguém de um setor, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, alguém do setor financeiro. Alguém do setor financeiro tem acesso às planilhas financeiras, fluxo de caixa, pagar, receber, né? E aí, por algum motivo, essa pessoa quer visualizar o salário das outras pessoas ou visualizar benefícios que estão lá na área de DP, do RH. Essa pessoa vai, de alguma forma, tentar descobrir uma senha por A mais B, talvez conciliando dados de alguém do RH, ou talvez um brute force mesmo, tá? Pega lá e nós sabemos hoje que não é muito difícil você entrar no YouTube aí, na internet, no chat GPT, num Google, num Bard da vida. Se você pesquisar um pouco, você descobre ferramentas que te ajudam de uma forma teoricamente simples a quebrar senhas, a fazer um brute force. Meia dúzia de cliques ali, um site ou outro, você consegue fazer isso. Então nós temos que dificultar ao máximo esse atacante, tanto interno, né, ou externamente da nossa empresa. Então definir senhas é muito importante, senhas fortes, de novo, né, a troca das senhas de tempos em tempos, talvez algum outro tipo de autenticação. E um outro ponto muito importante são os acessos e permissões. Como assim acessos e permissões? Então vamos lá para esse conceito que ele é muito importante, vai servir para N outras situações, não só para a nossa matéria, situações do dia a dia e outras matérias que vocês forem estudar. Acessos e permissões. Vocês, por exemplo, vocês têm acesso aí nos dias normais, né, não sendo da minha aula que vocês fazem online, em outros dias vocês têm acesso à FAP e vocês têm acesso ao campus, né, você tem acesso às salas, aos banheiros, aos laboratórios e tudo mais. Agora você tem permissão para entrar, por exemplo, numa sala de aula e entrar lá, abrir um computador, tirar uma fonte, colocar um outro HD, formatar um computador, você não tem essa permissão. Vocês também não têm permissão de entrar em uma outra sala que não seja da disciplina de vocês e assistir uma aula. Então essa aqui é a ideia dos acessos e permissões, tá? Você ter acesso a alguma coisa, você tem acesso ao diretório, por exemplo, do teu setor, mas você não tem a permissão, por exemplo, para excluir planilhas, por exemplo, ou documentos do Word, ou documentos de senhas, o que quer que seja. Você tem acessos para fazer inclusão de documentos, para fazer alteração, mas você não tem acesso, por exemplo, a executar algo a partir do servidor. É bem comum isso também, você não consegue executar nada a partir do teu servidor de compartilhamento de arquivos. E N outras ideias. Mas lembrem isso, ter acesso não quer dizer que você tem permissão. E definir acessos e permissões é muito importante. Não somente para servidores, tá? Nós sempre vamos focar nas minhas aulas, em especial,
em relação aos servidores, falando do corporativo, do que é grande, do que vocês vão ter que trabalhar com a infra, com os sistemas de vocês e tudo mais. Mas tem a máquina simples também. Pense no computador de vocês. Vamos dizer que na tua casa você tem lá, desculpa, um computador só para 4 pessoas que utilizam. Você tem um usuário master só, que é o usuário principal, administrador ou root, e os outros são usuários comuns. Esses usuários comuns só vão visualizar os dados deles. Caso tenha algum problema, alguma tragédia, alguma invasão, alguma coisa assim, vamos dizer que você divide esse computador com o teu filho, com a tua priminha, com qualquer pessoa aí que talvez tenha um pouco menos de conhecimento, e aí aquela pessoa que instala um monte de coisa nos computadores e clica em tudo quanto é lugar. Se caso haja uma invasão, caso aconteça, né, uma invasão, alguém invada esse computador, instale o executável que não deveria e faça coisas que não deveria nesse computador, se está bem segmentado, está bem separada essa questão dos acessos dos usuários, das permissões, só vai prejudicar aquele usuário, não vai prejudicar todos os outros 5, 10 usuários que tem naquele mesmo computador. Tá? Então, definir isso, acessos é muito importante. Talvez o teu priminho aí, se ele tem acesso ao teu diretório de usuário no teu computador, seja ruim. Ele pode, por exemplo, pensem no TCC, vocês aí, você tem teu TCC escondidinho, guardadinho, bonitinho que você fez lá, está começando a fazer já com o maior trabalho, colocando as referências e tudo mais. Por algum motivo ele consegue acessar aquele diretório e ele tem a permissão de excluir. Na cabeça dele não é um arquivo importante, ele fala, vou liberar espaço, vou excluir isso. Tá? Claro que é um exemplo bem chulo, bem simples, mas é algo que pode ser que aconteça. Tá? Então definir acessos e permissões é sempre muito importante, certo? Já falamos também das senhas, né? Então vocês já sabem, não custa relembrar sobre a questão das senhas fortes, a necessidade de fazer com que essas senhas sejam trocadas. É bem comum nós vermos aí questão de vazamento de senhas. Então, às vezes algum site aí, um exemplo, Amazon, Americanas, Magazine Luiza tem senhas vazadas e aí de alguma forma eles podem tentar usar essas senhas para fazer um brute force nos seus servidores, tá? Então é bom sempre trocar de tempos em tempos, aí você define. Uma coisa muito importante, um aspecto muito importante em relação à segurança da informação também, no geral, não só para sistemas operacionais, tá? Mas é muito importante que vocês bloqueiem o acesso físico. Ter acesso físico a um servidor, a um computador, é muito ruim, é muito perigoso. Alguém consegue, com alguns cliques ou com um pendrive de boot, com DVD de boot, né, um pouco mais antigo, mas também consegue fazer mudanças no seu sistema operacional, talvez colocar um backdoor ali, talvez mexer em alguma coisa, ou simplesmente copiar o teu arquivo de senhas. Tá? Nós vemos aí no Linux que tem o arquivo /etc passwd, que é o arquivo onde tem os usuários ali, os IDs dos usuários, dos grupos, né? E nós temos também o Shadow, que é onde nós temos o hash das senhas. Se alguém tiver acesso a esse arquivo, aumenta-se bastante a chance dessa pessoa tentar quebrar essa tua senha. Dependendo da versão que for, às vezes uma criptografia até um pouco menor, é um pouco mais fácil. Tá? Então o acesso físico também é muito importante que ele seja bloqueado. Não é para chegar perto do servidor, é só quem precisa, só quem é importante. Mas se o cara da TI não estiver lá, se por algum motivo alguém tiver acessar esse servidor, se alguém tiver que acessar, você vai estar com ele ao telefone ou vai estar mandando mensagem no WhatsApp, orientando como se fazer. Tá? Mas não é para qualquer um ter acesso aos servidores de vocês, aos computadores de vocês também. Né? Tem muita coisa que nós sabemos que ela é confidencial e que ela é importante para nós, que ela está só nos nossos computadores, só nos nossos dispositivos, nossos celulares, nossos routers. Beleza? Então, para esse vídeo aí, muito importante a questão da autenticação e do controle de acessos e permissões. Esqueçam essa história que era muito comum antigamente, hoje é um pouco menos. Mas antigamente tem um computador simples lá na empresa, que é usado por 3, 4 pessoas que usam só o ERP, esse computador não tem senha. Tem que ter senha, gente. Põe uma senha, tem que ter uma senha, tem que ter uma autenticação, ok? Por quê? Ele está na tua rede, certo? Ele vai estar na tua rede. Mas está segmentado por uma VLAN. Tudo bem, mas tem que ter um usuário e senha ali para que você crie um princípio de autenticação naquele servidor, por mais simples que seja. Mas não dá para colocar uma senha complexa, uma alteração de senha por motivo XYZ. Ok, mas tem que ter. Coloque. Claro que não vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, pelo amor de Deus. Tá? Mas você tem que ter um usuário e senha, uma autenticação em quaisquer que sejam os dispositivos que vocês tenham na rede de vocês. Tá? Isso garante e ajuda muito no caso de algum problema ou para evitar algum problema. Eu evitar que ele aconteça, ou caso ele aconteça, que nós já falamos nos vídeos anteriores, caso aconteça e é comum acontecer, tá? Algum problema, alguma invasão, algum distúrbio na nossa rede, caso ele aconteça, que o impacto que ele cause seja o menor possível. Beleza? Para esse vídeo é isso, gente. Agradeço muito. Boa noite para vocês.